Glória a Deus. Quero aqui também, enquanto os irmãos acham, externar o meu amor pelo meu pastor Assis, que é o nosso pastor presidente, pela minha mãe, pastor Antônio, e pastor também que ora por esse ministério também. Amém. Minha esposa também, que não pôde estar aqui, como eu falei, foi de repente a minha vida, ela não pôde vir, mas creio que ela vai me assistir, está ao vivo, né? Glória a Deus. Eu creio que ela vai me assistir, em nome de Jesus. Pelo menos a minha esposa vai, eu creio. Glória a Deus. Amém? Todo mundo achou? Que diz assim, versículo 1. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. Amém? Amém. Pode sentar em nome de Jesus. Eu quero que você faça assim com a sua mão, levante ela em nome de Jesus e diga assim, ó: a minha família está na planta de Deus. Amém? Amém? Glória a Deus. No livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1, nós vamos ver a história deste rei inomado como o segundo coração de Deus. O livro de 1 Samuel também vai relatar a história deste rei que revolucionou a sua história por ele ser um rei aquebrantado diante do Senhor, um rei temente a Deus. O rei Davi, cujo é o único homem da Bíblia que recebeu o título de segundo coração de Deus, por causa da sua prontidão, por causa do seu amor ao Senhor. Quando nós lemos a história de Davi, nós entendemos que Davi não parou no trono de repente. Davi teve uma história antes para depois ter um trono depois. E o nosso Deus, ele trabalha de maneira inversa. Para o nosso Deus, aqui na terra, quem se acha grande, para ele é menor. Mas quem é menor, para Deus, aqui é grande. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos que a história de Davi é engraçada. Por quê? Porque Deus arranca quem está no trono e pega quem está no pasto para levar para o trono. O nosso Deus, ele trabalha de maneira inversa. O nosso Deus arranca a pessoa de um estado decadente e coloca ela no estado contente, no estado onde ela nunca pensou em parar. Se naquele tempo nós pudéssemos conversar com Davi e nós pudéssemos perguntar: Davi, o que tu acha que tu vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? Davi nunca ia mencionar que ele ia ser rei de Israel, e muito menos o segundo coração de Deus. Sabe uma coisa que nós temos que aprender? É que os nossos planos e os planos de Deus para nós são muito mais altos do que o nosso. Aquilo que nós pensamos hoje, o Senhor pode fazer maior amanhã. E a primeira palavra que eu quero deixar para nós nesta noite é essa: que a nossa família, a sua família, ela está na planta de Deus. E aquilo que Deus colocou na sua planta, o inimigo não pode rasgar, não pode rasurar e não pode apagar. Uma vez escrito na planta de Deus, está lá e vai ser concretizar para o nome do Senhor Jesus. Nós vemos que Deus arranca Davi do pasto e coloca Davi no trono, e arranca quem está no trono e leva para o pasto. Pastor Luiz Carlos, eu quero deixar essa palavra para o Senhor. Deus arranca quem está no trono, porque quem está no trono não está fazendo nada para favorecer o reino de Deus. Aí Deus pega um jovem que está no pasto, pastor de ovelha, para levar para o trono, para fazer a diferença naquele lugar. Eu deixo essa palavra profética para o seu coração, pastor, que Deus vai lhe arrancar do pasto e vai te levar para o trono, e no trono você vai guiar o povo de Deus nesta empreitada. Amém? Receba também esta palavra, você que está aí. Deus vai tirar você do estado da onde você está e vai te colocar no lugar melhor. As pessoas vão olhar e vão dizer: como? Não sabe como ele fez. Aí você vai levantar o dedo de profeta e vai dizer: foi ele. Eu não merecia, mas foi ele. Eu não sabia, mas foi ele. Eu não tinha identidade, mas foi ele. Ninguém me conhecia, mas foi ele. Eu não pedi, mas foi ele. Eu mesmo não escolheria para mim estar aqui, mas foi Deus. Porque Deus não escolhe por beleza, Deus não escolhe por intelectualidade, Deus não escolhe por sabedoria, Deus não escolhe por status, Deus escolhe por capacidade divina e projeção divina e escolha divina. Jesus te escolheu e pronto, e a
questionar, não tem como falar, porque se fosse pela escolha do homem, irmão, aqui dentro só tinha pessoas pedagogas, pessoas sábias, pessoas intelectuais. Mas se você observar, tem pessoa que nem fez a terceira série, mas ela não pode ser letrada, mas ela tem o Espírito Santo de Deus que faz a diferença. Ela pode não ter a sabedoria que tem o doutor lá fora, mas ela tem a unção do Espírito e a sabedoria divina. Se você for olhar a Bíblia e estudar a história de Pedro, nós vamos ver o comentarista Dake escrevendo nas suas histórias, dizendo que quando Jesus foi escolher os discípulos, Jesus foi ao lago chamado Genezaré. Quando Jesus chegou ao lago chamado Genezaré, ali havia quase 4.000 barcos pesqueiros. Jesus chegou à beira daquele mar e chegou perto do barco de Pedro e disse: Pedro, eu quero o teu barco. Pedro podia olhar e dizer: Senhor, mas o meu barco é o pior daqui. Mas Jesus olhou e disse: Pedro, eu quero o seu barco. Irmão, não tem como entender porque Jesus me escolheu e porque Jesus se escolheu. Tem muito barco melhor do que o nosso aí, mas Jesus olhou para mim e para você e disse: eu quero você, porque a obra que eu tenho para fazer vai ser através de você e vai ser com você. Você não prega bem, mas Jesus escolheu você. Pode até não cantar bem, mas Jesus escolheu você. Pode até não ter oratória boa, mas Jesus escolheu você. Pode até ser simples, mas Jesus escolheu você. E não tem como questionar, porque uma vez que Jesus escolhe, está escolhido. Não tem como tirar a escolha de Deus. Você foi escolhida, você foi escolhido para fazer a diferença da eternidade. Olha para o irmão e diz assim: não tem como questionar. Não tem como questionar. Olha para ele e diz: não tem como questionar. Quem te escolheu foi Deus. Não tem como questionar. Quem te escolheu foi Deus. Jesus escolheu Pedro sabendo que ele era grosso. Jesus escolheu Pedro sabendo que ele era atrevido. Jesus escolheu Pedro sabendo que ele poderia negar. Sabe por que é isso? Porque Jesus, ele não vê o teu erro, ele vê o que você vai se tornar mais na frente. Jesus escolhe o drogado para tornar ele um pastor na frente. Jesus escolhe a prostituta para tornar ela missionária na frente. Jesus tira o cara da cachaça para transformar ele um dirigente na frente. Porque Jesus, ele não nos julga pelo nosso presente, porque ele tem poder de mudar o nosso futuro, e o nosso passado está na mão dele, e ele faz o que ele quer. Amém? Eu tenho como entender a escolha de Deus. E Deus escolhe Davi, tira esse menino do pasto e coloca no trono. Mas o que eu acho interessante a história de Davi, irmãos, é que quando Davi ele chega ao ápice do trono, a primeira coisa que Davi sente falta é da Arca da Aliança, cujos tem uma réplica aqui atrás que ficou top. A primeira coisa que Davi se lembra é da Arca. Uma coisa que Saul, pastor Diego, nunca fez. Saul estava no trono, mas nunca se importou em buscar a arca que os filisteus haviam tomado no tempo de Eli. Quando Davi assume o trono, Davi ora e Davi sente a falta da arca. Uma rápida conjectura para a gente entender melhor. Está Davi sentado no trono. Aí Davi olha para a coroa e diz: eu tenho coroa, mas se eu não tenho arca não adianta. Davi olha para o palácio e diz: eu tenho palácio, eu tenho riqueza, mas sem arca não adianta. Irmão, não adianta nós termos carro bom e não ter Jesus. Não adianta termos uma casa luxuosa e não ter Jesus. Não adianta ter uma mansão, pastor Luiz Carlos, com piscina, Hilux dele e não ter Jesus. Porque Jesus, ele é o maior tesouro que nós podemos obter e ter. Jesus é o nosso maior tesouro. Jesus é a nossa maior riqueza. Davi não deixou se ofuscar pelo brilho ou pela carência da coroa, não. Davi olhou e disse: se eu não tiver a arca, e se a arca não estiver aqui, de nada serve. Por quê? Porque tudo isso daqui passa, mas a presença de Jesus, ela permanece. Tudo permanece, a presença de Jesus permanece. Você pode perder tudo que você tem, mas a presença permanece. A presença de Deus permanece na tua casa. Você pode andar de pé, mas você tem a presença permanece. Porque a presença de Jesus é o nosso maior tesouro. É o nosso maior tesouro. Nada substitui o que Jesus é na nossa vida. Nada vai tomar o lugar de Jesus no que nós temos no nosso ser. Jesus é maior do que o ouro. Jesus é maior do que a prata. É por isso que as pessoas observam, pastores, elas observam a pessoa simples, não tem muita riqueza, mas só vive alegre.
de uma pessoa que tem tudo vive infeliz. A diferença não está nos bens, a diferença está em quem tem Jesus. A diferença está em quem é servo, em quem Jesus habita, em quem o seu Espírito fez morada. Aí é onde está a diferença. Quando nós vemos Davi vai para o trono, Davi vai buscar a arca. Tempos depois, Davi, ele chama Natã e diz: Natã, eu quero fazer uma casa para Deus, porque eu sei que Deus habita em casa de... Eu sei que Deus mora nas tendas e eu habito em casa de cedro. E meu Deus não tem morada. Eu quero fazer uma casa para Ele. Natã olha para Davi e diz: faz o que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Na mesma noite, Natã está em casa, o Senhor manda Natã voltar. Por quê? Porque o projeto de Davi era bom, mas não foi aprovado por Deus. Nós temos que aprender uma coisa, irmão: mesmo os nossos projetos sendo bons, Deus vai nos dizer não. E nós temos que estar preparados para ouvir o não de Deus, porque Deus sabe o motivo ao qual Ele vai dizer o não. O próprio Jesus ouviu um não no Getsêmani, quando disse: Pai, afasta de mim este cálice. Jesus ouviu um não. Então tem momentos que Deus vai nos dizer não para aquilo que nós pedimos. Muitas vezes nós vamos se desesperar e não entender porquê, mas só Deus compreende. O não que Ele nos dá hoje é nos preparando para algo melhor amanhã. Então é muito melhor ouvir o não de Deus e não se precipitar, do que ouvir o não de Deus e acabar fazendo coisas erradas, do que ouvir o sim de Deus e acabar fazendo coisas erradas, coisas que não cabe nós a fazermos. Na mesma noite Deus chama Natã e diz: Natã, volta, e diz a Davi que ele não me fará tabernáculo, que ele não me fará casa para morada, mas o seu filho Salomão me edificará uma casa para morada. Anos depois, Davi já velho, Deus olha para Davi. Davi não ia poder construir o templo, mas Deus dá a planta do templo para Davi, escrita como ele queria que Salomão fizesse, o seu filho, a qual ia ser construtor do templo. Agora olha para o seu irmão e diz assim: o plano que você quer fazer, olha para ele e diz assim: o que você quer fazer você não vai. Olha para ele e diz assim: o que você quer fazer você não vai, mas te prepara, porque Deus vai te entregar algo novo para você fazer. Aí Davi entende que, já que ele não pode construir, ele pode ajudar quem vai construir. É esta humildade, pastor Luiz Carlos, que nós temos que entender. Já que eu não tenho capacidade de fazer algo, eu vou lhe ajudar, porque você tem capacidade de fazer. Porque no evangelho que nós vivemos hoje, infelizmente, se o pastor Diego tem mais capacidade do que eu vou tentar derrubá-lo para me subir em cima dele. Mas não, isso não é errado, porque eu tenho que ter humildade de reconhecer que meu irmão tem mais capacidade do que eu para fazer o que Deus mandou. Isto é ter humildade e reconhecimento. Algo que está faltando no evangelho de hoje. Na verdade, é no evangelho, é nos evangélicos de hoje. Ou aprender que ter humildade. Já que eu não posso pregar, eu ajudo o meu irmão que prega. Já que eu não posso louvar, eu vou ajudar o meu irmão que está louvando. Já que eu não posso ir, eu contribuo com o meu irmão que vai ser enviado. Já que eu não posso fazer algo na igreja, já que eu não posso limpar, eu pego de uma oferta para comprar um produto de limpeza para poder limpar a igreja. Já que eu não posso sair para evangelizar, eu dou um jeito de comprar panfletos para poder ser distribuídos. Ou seja, irmão, a obra de Deus é grande. Tem várias maneiras de nós trabalharmos nela. Não precisa a gente derrubar ninguém para poder trabalhar na obra de Deus, não. Tem espaço para todo mundo trabalhar na obra de Deus. Não existe cargo maior que não. O maior aqui é menor. Todos nós somos vistos pelo mesmo olho de Deus e temos o mesmo valor para Deus. Amém? Então não se sinta melhor do que ninguém porque você não prega. Você tem a maneira de adorar a Deus e tem a maneira de servir a Deus. Então nós vemos que Davi sabe que não pode fazer. Ele vai fazer o quê? Ele vai contribuir. Como? A Bíblia vai dizer que Davi, ele desce até onde Berdade, batalha contra Berdade e rouba, toma os cobres de Berdade e traz para dentro de Jerusalém, traz para dentro de Israel. Para quê? Porque aqueles cobres estavam na planta. Para quê? Porque eram os cobres que iam ser usados para ser feitas as duas colunas no templo. Davi vai
pega o cobre, leva para Israel. Anos depois, Salomão de idade, Davi já velho, olha para Salomão e diz: meu filho, está aqui a planta da casa de Deus, faça conforme o Senhor deu. Olha para cá, irmão, não saia da planta de Deus, faça tudo conforme o Senhor colocou na planta, não saia da planta. Davi dá a planta para Salomão, Salomão vai começar a dar início à obra, mas Salomão não sabe trabalhar. Então Salomão procura um homem sábio que sabe trabalhar com madeira, com obra de cetim e com cobre, com prata e todos os outros objetos. Salomão acha quem? Irão, Abiú, homem sábio, preparado para fazer estas obras. Salomão rei, Salomão ungido a rei no lugar de Davi, tem reconhecimento que o menor do que ele sabe trabalhar naquilo que ele não sabe. É aquilo que eu falei, não é só porque eu prego que eu vou me achar melhor do que o meu irmão que está me ouvindo. Não, eu tenho que ter conhecimento e eu tenho que ter humildade para saber que o meu irmão também sabe fazer algo dentro da casa de Deus, e não me achar maior do que ele, mas sim ajudá-lo a fazer aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, porque isso é evangelho, irmão. Uns faz, uns pregam, outros cantam, outros dizimam, outros evangelizam. A obra de Deus tem espaço para todo mundo trabalhar, conforme cada um, conforme o Espírito Santo lhe conceda fazer. Então nós vemos que Salomão chama Irão, Abiú para trabalhar. Irão, Abiú, olha para aquele cobre, e nós sabemos que o cobre, o bronze, quando ele passa de tempo, ele oxida, e quando ele oxida, ele empreta. E quando Salomão chega até Irão, Abiú, mostra o cobre, está oxidado pelo tempo, empretou pelo tempo. Então Salomão olha para Irão, Abiú e diz: e aí, tem jeito? Irão, Abiú diz: tem. Como? É só colocar no fogo, porque a impureza vai sair. Aí quando você vê isso daqui, você vai para o livro de Mateus. Como, irmão? João Batista diz: eu vos batizo com água, eu não dou jeito não, mas vem um após mim, que antes de eu ter nascido ele já era. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Por que o fogo? Porque ele vai purificar nós de todos os pecados, ele vai nos purificar de todo o mal, ele vai nos purificar de toda mazela, ele vai nos purificar de toda enfermidade, ele vai nos purificar de todo pecado. Porque, irmão, primeiro, o Espírito Santo nos cela, segundo, ele nos purifica de todo pecado. Aí você entende o que o apóstolo Paulo falou: todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez. É uma nova história. É por isso que quando alguém olha, quer te criticar, ele não sabe nem criticar. Ele olha e diz assim: é pastor, mas já foi macumbeiro, já foi, agora é pastor. Ou seja, ele aponta o seu passado, mas ele tem que dizer o que Jesus fez você ser no seu presente. Ele pode olhar para você e dizer assim: já fumou, e agora prega. Jesus faz ele testificar o que ele fez você ser. Irão, Abiú é a representatividade do Espírito Santo, e só o Espírito Santo para dar jeito na nossa natureza. Aleluia. Porque se tem um ser mais complicado de se trabalhar, chama homem. Você tira pela leitura da Bíblia. No tempo de Noé, Deus deu 120 anos para o povo. Entrou animal na arca, mas não entrou um cidadão. Aí você tira um animal que é irracional, foi capaz de obedecer a Deus. Mas o homem que é irracional e feito à imagem e semelhança, não foi capaz de obedecer a Deus. Infelizmente, essa é a nossa realidade, irmãos. É por isso que, se nós formos parar para entender o porquê que Jesus nos escolheu, nós não temos lógica. Porque eu não escolheria, pastor Luiz Carlos, pessoas problemáticas para trabalhar para mim, porque eu sabia que ia me dar problema. Aí Jesus olha para você mesmo com seus defeitos, olha para mim mesmo com o meu defeito e diz assim: eu não estou nem aí para ele, eu quero é você. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero é você. Pela história, eu não escolheria Pedro, nunca.
mas pela projeção divina, Jesus foi atrás de Pedro no barco, foi atrás de Pedro depois que negou, e Pedro fez uma grande obra quando se converteu. Sabe o que é isso? Porque Jesus, ele não nos julga pelo nosso presente, porque ele tem poder de mudá-lo. Porque Jesus tem poder de transformar, pastor. É por isso que quando nós olharmos para uma pessoa drogada lá fora, a gente não pode dizer é um drogado, a gente tem que olhar e profetizar. Jesus tem poder de levantar dali. Muitas vezes a gente passa por uma pessoa que está, pastores, derrubada no chão pela cachaça, a gente passa como se fosse um cachorro e não diz nada. Se nós pararmos e ir na Bíblia, a gente tem que parar e dizer assim: Jesus vai te levantar desse chão, Jesus vai te restaurar. Por quê? Porque eu sou a maior e você é a maior prova disso. Quem nós não éramos antes, quem nós não somos hoje. Não é porque nós somos bons que estamos aqui, é por causa da misericórdia. A mesma misericórdia que me alcançou também pode alcançar um drogado, pode alcançar um cachaceiro, pode alcançar uma mulher da vida, pode alcançar um cabra que mata, pode alcançar um ladrão que está roubando. Por quê? Porque o meu Jesus, ele tem poder de restaurar. O diabo, quando não presta, ele pega e joga fora. Jesus, quando o diabo pega e joga fora, Jesus vai e cata. Por quê? Porque Jesus tem poder de levantar quem está caído. Jesus é mais forte, sabe por quê? Porque o diabo só tem poder de derrubar, Jesus tem poder de levantar quem o diabo derrubou. Eu estava caído no pecado, você estava caído no pecado, mas hoje, pela glória, pela graça, pela misericórdia de Deus, estamos na casa de Deus, levantando a mão para Ele, dizendo que Ele é santo. Não porque nós somos bons, não. É por causa da sua misericórdia nos alcançou, a sua graça nos alcançou, a sua misericórdia nos achou na lama. Nós estávamos numa emação de pecado, mas Jesus olhou e disse: é você que eu quero, eu vou te levantar. Você estava numa emação de pecado, Jesus olhou e disse: é você que eu quero, é você que eu vou levantar, é você que eu vou usar para pregar, é você que eu vou usar para louvar, é você que eu vou usar para evangelizar, é você. É por isso que nós não entendemos, pastor. Você entende, pastor Diego, por que Jesus nos escolheu? Eu não entendo. O mesmo Jesus que nos escolheu é o mesmo Jesus que está escolhendo até hoje pessoas da lama e colocando num lugar de honra. Agora eu vou liberar uma palavra profética para você. Levanta a sua mão. O mesmo Deus que te achou aonde você estava vai achar o teu esposo, vai achar a sua esposa, vai achar o seu filho, vai achar a sua filha, vai achar toda a sua família. Por quê? Porque se Ele te achou, Ele também vai achar a tua família. Ele sabe aonde encontrar, Ele sabe aonde encontrar. Meu filho vai na boca, irmão, mas Jesus vai lá. Quando Jesus quer resgatar ele, vai na boca e transforma. Jesus vai resgatar da lama, Jesus vai levantar do pó, Jesus vai libertar do crack, Jesus vai libertar da bebedeira, Jesus vai libertar da prostituição, Jesus vai levantar, Ele vai limpar, Ele vai lavar, Ele vai purificar e vai trazer para sua casa, para que, irmão, para ser usado como instrumento para sua glória. A tua família vai ser resgatada por Jesus. Davi, a representatividade de Jesus, que foi até onde Bem-Hadad, no terreiro do inimigo, para buscar o cobre. Aleluia. Amém. Aí Irão Abiú olha para o cobre e diz: tem jeito. O cobre representa a nossa natureza, Irão Abiú representa o Espírito Santo. Quando todo mundo olhou para nós e dizia assim: vai morrer aí, vai morrer nas drogas, vai morrer nos bares. Aí o Espírito Santo de longe olhando diz: mas tem jeito. Mas tem jeito. Olha para o irmão e diz assim: tem jeito ainda. Tem jeito ainda, tem solução. Glória a Deus. Tem solução. Irmão, e se morreu? Se Jesus quiser ressuscitar para dar jeito, Ele ainda ressuscita. Mas tem jeito. Quando está no plano, Jesus modifica tudo. Amém? Olha para o cobre e diz: tem jeito. Como? Bota no fogo. Irmãos, você já pensou, já prestou atenção que é no fogo que Jesus, Ele molda o nosso caráter e nos transforma. É no fogo que as impurezas do cobre vão ser tiradas.
Aí você olha e diz: meu Deus, por que essa prova? E Jesus dizendo assim: eu estou tratando com você. Eu estou tirando aquilo que não me serve. Eu estou deixando você purificada. O cobre, ele não vai trabalhar. Por quê? Porque o cobre estava na planta de Deus. A planta que Deus havia dado para Davi, existia 2 colunas, e as colunas eram para ser feitas de cobre. Qual cobre, irmão? O cobre que estava lá em Piedade, no terreiro do inimigo, no terreno do inimigo, no território do inimigo. O cobre que não tinha valor quando estava com o inimigo, mas estava na planta de Deus. Essa é a mensagem que eu trago hoje para o seu coração. Deus vai resgatar quem está preso no terreiro do inimigo. Por quê, irmão? Porque Deus colocou na sua planta. Porque está na planta de Deus. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Irmão, mas meu esposo é cachaceiro. Não tem nada, ele está na planta de Deus. Mas vive aprisionado pelo pecado. Não tem nadinha. O pecado não é mais forte do que Jesus. Porque o pecado ele só mancha. Jesus limpa o que o pecado mancha. Ele está na planta de Deus. Melhor ainda, fica de pé em nome de Jesus. Segura na mão do seu irmão. Olha para ele assim com carinho e diz assim: ó, a tua família. Olha, agudo de quê? De família. Olha para ele assim: a tua família. Olha, a tua família. Mais forte. Como profeta. Levanta o dedo de profeta. Olha para ele assim: a tua família. A tua família. Ela está na planta de Deus. Ela está na planta de Deus. E o que Deus colocou na sua planta vai ser concretizado para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu vim nesta noite aqui profetizar para você. Deus não me trouxe a noite, eu falei com o Maranhão. Eu vim ser boca de Deus para você nesta noite. A tua família está no projeto de Deus. A tua casa está na planta de Deus. Os teus vizinhos estão na planta de Deus. E Deus vai trazer aquilo que o inimigo tomou. Em nome de Jesus. O diabo não vai matar porque está na planta de Deus. A bobageira não vai mais aprisionar porque está na planta de Deus. O pecado não vai aprisionar por muito tempo porque está na planta de Deus. O pecado não vai matar porque está na planta de Deus. A sua família, que é o seu ministério, está na planta de Deus. Está na planta de Deus. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar sobre a sua vida. Eu entrego o microfone agora. Anos se passaram, mas as colunas que estavam na planta permaneceram na planta. Pode passar anos, pode passar dias, mas o que Deus colocou na sua planta vai ser concretizado. Vai ser concretizado. Aí você olha e diz assim: mas minha família está indo de mal a pior. Mas se preocupa não, Jesus já colocou na planta. Deixa Jesus trabalhar. Na hora certa Jesus vai enviar alguém para resgatar o cobre que está no terreno do inimigo e vai colocar ele como coluna na casa de Deus. Vai ser coluna na casa de Deus. Deixa eu profetizar sobre a sua vida. O teu pai vai ser coluna na casa de Deus. A sua mãe vai ser coluna na casa de Deus. Os seus parentes vão ser coluna na casa de Deus. E o inimigo não vai arrasar, não vai rasgar, não vai rasurar, não vai apagar. O que, irmão? Aquilo que Deus já escreveu. Porque Jesus já escreveu. Deus já escreveu. Já colocou na planta, está colocado. Não tem pecado que apaga, não tem diabo que arranca. E se tentar vai cair por terra. Por que, irmão? Porque a palavra o Chico está pregando não. É porque Deus que determinou que a sua família está na planta. Eu profetizo nesta noite: o inferno vai cair por terra da sua casa. Vai ter que bater e retirar a romagina que aprisionou teu amigo. O pecado que mata a tua família vai cair por terra. O diabo vai cair por terra. Porque Jesus já venceu essa batalha. Jesus já levantou a bandeira. Jesus é a sua bandeira. Jesus é a tua vitória. Jesus já entrou a
a sua família. Vem profetizar a sua família. E quem crê recebe. Confere os dias para gritar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu profetizo nesta noite: confere os dias para você gritar no meio da sua casa: agora eu e minha casa serve ao Senhor. Alguém vai olhar e vai dizer: mas um não estava na droga, um não estava na cachaça. E você vai dizer: estava, meu filho. Agora está todos os dois dentro da casa de Deus. Um está pregando e o outro